Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, professor e escritor e eu escrevi o meu primeiro livro, após mais de duas décadas e meia de pesquisa, que é a história da congregação cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, assim, esse vídeo vai para a playlist do meu YouTube sobre esse livro e então, assim, eventualmente eu recebo áudios dos leitores, falando sobre as suas sensações ao lerem o livro e coisas do gênero, E eu vou mostrar aqui um áudio de um leitor, que ele me enviou. Mas antes deixa eu explicar um pouco sobre o livro, Ele tem abas e orelhas, E é um livro com 400 páginas, está na segunda edição e praticamente está em todos os continentes assim da Terra e vendas através da internet, pelo clube de autor, enfim, São 7 páginas de referências e é um livro assim bem completo, cheio de fotos, de documentos que explica o surgimento da congregação cristã, que é uma igreja que cresceu através das imigrações e houve assim um certo diálogo, vamos supor, com a história universal, a história do Brasil, de São Paulo, ou mesmo assim as guerras, as revoluções, as tragédias, enfim, Então eu tive que pesquisar também nessa questão, na questão assim também de alguns costumes da humanidade a respeito das mulheres, nas igrejas, como que elas eram apresentadas, como elas se apresentavam, melhor dizendo, na igreja, a questão do cabelo, do chapéu e um monte de outras coisas que não teve como deixar de fora ao abordar esse assunto aqui, A congregação cristã, para aqueles que não conhecem, é uma igreja assim bem peculiar na sua doutrina, uma doutrina bem primitiva, no cristianismo primitivo, não se envolve com política, com literatura, não tem programas de comunicação e assim, ela não está envolvida com a produção do livro, um livro totalmente independente, embora eu seja da congregação cristã, é um livro feito por um escritor, um pesquisador, um jornalista que se interessou pelo assunto, e resolveu escrever sobre ele, sobre a história, de algo assim que sempre despertou meu interesse, Eu vou colocar o áudio aqui desse caro leitor. Pai Deus, irmão Emildo, tudo bem? Tenho recebido o livro, sobre a história da congregação cristã. Estou maravilhado, viu, porque eu estou lendo logo nos princípios, estou no capítulo 13, onde o caro servo de Deus, saudoso irmão Luiz Franciscon, recebe a visita, o batismo do Espírito Santo, E conforme a gente vai lendo, Deus confirma os fatos, porque se Deus me visita no santo culto, busco Deus em oração, e eu conheço a voz e sinto Deus, como é Deus está na nossa vida, Ele, conforme estou lendo aqui, é o mesmo sentimento, a mesma visitação que eu sinto nas orações, eu estou sentindo agora, nesse momento, por isso que eu estou ligando. Porque por mais que uma parte material, mas o irmão está resgatando como foi a história. E aqui Deus faz mostrar das coisas que realmente vem acontecendo, como fez a pesquisa, E como que é a obra de Deus, Que ela é. Deus achou por graça de achar homens, para dar continuidade, a renascer a obra de Deus, de 1900 para cá, E hoje nós estamos vendo que a obra de Deus, que está intitulada na congregação cristã, ela tem fundamento,
doutrina, né? Porque você vê a visitação, você sente, é uma coisa que não é nossa, mas ele mesmo faz presente para confirmação, né? De tudo que está sendo ocorrendo da parte divina. Então, como a gente, uns tempos atrás, a gente estava comentando que o Moisés foi até batido pela questão de ter feito esse livro, né? Mas olha, só no início eu sinto que é da parte de Deus, porque ali você está resgatando. E a gente volta lá atrás, na época que os caras saíram de Deus, serviram a Deus, procurando fazer a vontade de Deus, né? Para que sejam unidos, né? E Deus sempre usar para falar, para ter compaixão da humanidade, né? E hoje você vê quantos milhões de mandares estão servindo a Deus dentro da sã doutrina, né? Para ter um dia o direito da vida eterna, né? Deus que abençoe, porque é uma obra linda que o irmão tem feito, né? Sinto a alegria da parte de Deus. Deus que abençoe e vamos continuar, eu vou continuar lendo aqui, qualquer fato, né, eu vou contando por mão, tá? Do que eu vim sentindo, né? E muito bom, viu? Bom demais. Já estou só no início, né? Imagine isso mais à frente. Deus que abençoe. Então assim, né, se a gente vê que ele está emocionado, né, ele até mencionou o fato de críticas, né, que eu sofri, porque como eu disse assim, que a congregação não se envolve com comércio, digamos, trabalho material, né, ela não tem editora e coisas assim, chocou alguns, né, uma ala mais, digamos assim, conservadora e radical, né, do nosso meio. E essas pessoas eventualmente elas entram assim para me atacar e falar coisas assim para depreciar e para realmente assim usando de uma certa maldade, né, para ser bem sincero. Mas já superei isso e estou em outra fase, né? Então por isso que ele mencionou. E daí ele está no capítulo 13, né? Foi interessante ele ter falado isso. O livro ele tem 126 capítulos, então ele tem ainda um longo caminho pela frente, né? Então é uma história assim que, para entender o que ocorreu, as dissensões, alguns cismas que houveram e essa questão assim de algumas nações, como nos Estados Unidos, que ocorreu lá, na Argentina, na Itália, no Canadá e outros lugares, é somente lendo o livro, assim. Por que eu digo isso? Porque essa história, antes de eu lançar o livro, ela estava na mão de pessoas de fora que usavam, assim, de algumas artimanhas, alguma técnica, assim, para distorcer essa história. Essas pessoas continuam ainda fazendo esse tipo de coisa, né? E criando inverdades, distorcendo e eventualmente também me atacando, que é um outro tipo de pessoas assim que criticam, né, o livro e o meu trabalho, enfim, né? Mas o fato é que é um trabalho muito sério, bem verídico, assim, sete páginas de referências, né? Então tem algumas coisas que eu coloquei, assim, que veio de fontes que pediram para eu não citar o nome, para não dizer que foi através dela, que alguns fatos assim. E tem coisas assim que a gente pega tudo, né, que eu li muito, né, para escrever esse livro, praticamente tudo que foi feito. Então, assim, daí quando você tem todo o material na mão, você pode fazer algumas inferências, que ou às vezes não responder, mas levantar algumas questões, o porquê que determinada pessoa agiu assim. Pelo que eu leio, eu acho que é desse jeito, mas muita coisa você deixa para o leitor também decidir, né? Chegar às suas conclusões, né? São várias coisas que norteiam uma pesquisa. A gente tem assim que imaginar que se fosse assim somente através de documentação, muitas obras que são muito boas, assim, eu sempre cito né, alguns
jornalistas, escritores assim que escreveram obras muito boas e muito assim que tem crédito, né? Então assim, eu tive também a inspiração nesses escritores quando comecei a fazer, né? A redigir o texto, né? Mas enfim, quem quer saber essa história, né? É um livro muito que vai satisfazer a curiosidade daqueles que querem o conhecimento. Tá bom? Então por hoje é só, nos vemos por aí, fiquemos todos na paz de Deus, até a próxima.